Tá ligado. Boa noite a todos. É uma grande alegria retornar aqui na casa, depois que tivemos aqui, quando o nosso irmão Orlando veio fazer o trabalho das cartas consoladoras. Então eu agradeço a casa, Instituto Allan Kardec, em nome da Gelciro, Cláudio, pelo convite generoso, para nós conversarmos hoje sobre virtudes, o amor e as virtudes. O processo de evolução do nosso planeta, da Terra, ele acompanha dois vetores. Um é o processo de hominização e o outro de humanização. O vetor hominização se refere ao aspecto da evolução filogenética, desde os primeiros seres vivos, os unicelulares, que foi o tronco que originou todas as espécies de animais aqui no nosso planeta, e também os mamíferos, que foi dar origem então aos macacos, no qual nós nos originamos. Então nos tornamos homens, através desse processo filogenético. E humanização é o processo de buscarmos a natureza humana, aquilo que nos diferencia dos animais. Então esses dois vetores, eles se interagem, favorecendo o processo evolutivo. Porque o espírito, ele precisa de uma estrutura física corporal, uma evolução do sistema nervoso, em especial do lobo frontal, para poder desenvolver e expressar a sua parte anímica, o seu psiquismo. Nós nos revelamos aqui na Terra através do corpo físico. Então esse corpo físico tem que estar preparado para servir ao espírito. Então esse processo de evolução filogenética é o processo de criar uma estrutura física adequada à nossa encarnação e à nossa evolução espiritual. E a humanização é aquilo que nos torna mais humanos. O que nos torna humanos? O que nos diferencia dos animais? Então Aristóteles, o grande filósofo, vai dizer que é a razão. Nós adquirimos a capacidade racional de pensar, refletir, que nos afasta então dos animais. Mas não só a razão, especialmente a capacidade do sentimento, de sentir. E de desenvolver então as virtudes, que vão ser o processo de crescimento, de maturidade do espírito. O que vem ser virtudes? Virtudes vem do latim virtus, que é uma força que age ou pode agir. É a força de alguma coisa na sua excelência, na sua busca de perfeição. Então, se nós buscarmos uma faca, qual é a virtude de uma faca? O que é uma faca boa? É aquela faca que corta com facilidade. Então a virtude da faca é cortar. A virtude da planta, curar, ou do veneno de matar. Então não interessa se a faca está na mão de um cirurgião, de uma cirurgia, ou de um bandido que quer usar como uma forma de homicídio, de violência, ela tem que cumprir o papel dela. Quando nós trazemos essa ideia das virtudes para a nossa natureza humana, então o que nos caracteriza como sendo a força que nos move, aquilo que nos diferencia na nossa excelência, o que é importante na nossa condição humana? Buscarmos o quê? Exatamente esse processo de humanidade, de humanização. Quando nós falamos que uma pessoa ela é muito boa, é uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, diz, puxa, que pessoa humana ela é, não é isso? Quanto ela tem os valores da condição humana na sua excelência máxima. Puxa, como ele é humano. Ser humano é ter essa capacidade de transcender
o instinto animal e desenvolver os potenciais das virtudes que nos caracteriza como ser humano. Ser humano é buscar esses valores éticos, morais e o sentimento por excelência. E aí nós vamos pegar o livro do irmão Jacó, voltei, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, e lá tem alguma coisa bem interessante. Ele faz um estudo no plano espiritual de uma cartilha que é estudada lá pelos espíritos, e ele passa algumas informações desse estudo. E essa cartilha no plano espiritual, ela traz uma estatística do processo evolutivo da Terra. Então, nosso irmão Jacó, ele vai dizer que, conforme essa cartilha, lá no plano espiritual, que 70% dos seres humanos na Terra estão evoluindo do instinto para a razão. Olha, veja só, nós somos mais animais do que racionais, né? E é fácil de a gente compreender. Basta alguém pisar no pé da gente, né? E a gente já, aquele tigre lá que está dentro da gente, né? O leão já se manifesta, né? E então nós estamos ainda muito a questão instintiva de agir pelo impulso e não ter essa capacidade racional de se controlar. Então 70% da humanidade está evoluindo do instinto para a razão. Uma pequena porcentagem da razão para a humanidade. Veja só, que humanidade já é um estágio acima da razão, porque envolve o sentimento mais elaborado. E uma pequeníssima porcentagem de espíritos que já estão fora do orbe terreno, já evoluindo para outras paragens espirituais da humanidade para a angelitude. Então, a cada 10 pessoas, 7 ainda estão mais na área instintiva. E que são as virtudes, né? As virtudes são aqueles valores fundamentais que nos permite a nossa vida de relação melhor possível, né? E que nos tornam pessoas melhores, mais humanas, como fala aqui a evolução da humanização. A compaixão, a misericórdia, a fé, a justiça, a bondade, a coragem. Tudo são valores de virtuosidade que nós temos que desenvolver para buscar a nossa humanidade. Mas o valor mais importante de todos eles, sem dúvida nenhuma, é o amor. O amor é o alfa e é o ômega, é o princípio, é o fim. Todas as virtudes, elas acontecem ainda porque nós não sabemos amar. Então, o amor ele nos liberta do dever. Quando nós começamos a evoluir espiritualmente, nós buscamos essa evolução por uma necessidade de consciência, de dever. Eu tenho que fazer porque é certo. Quando nós desenvolvemos o amor na sua plenitude, aquilo é uma coisa espontânea, é uma coisa natural, né? Uma mãe, ela pode se dedicar ao seu filho por um dever maternal. Não, eu tenho que me levantar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer meu dever de mãe. Mas quando o amor predomina, aquilo não é uma coisa obrigada pela sua consciência. É uma coisa natural, ela faz por amor, ela levanta alegre, feliz, pelo fato de poder, né, atender seu filho. Então, o amor, ele vai nos libertar das virtudes. Porque é um sentimento de alegria e de gratidão que nos impulsiona para mais adiante. E que venceu o amor, então, né? Vamos falar um pouquinho sobre o amor, já que o amor é a referência maior para todos nós. E aí nós vamos buscar um pouquinho da ajuda dos filósofos. Tem um livro chamado O Banquete, de Platão, que ele vai falar sobre esse tema amor. O livro, O Banquete, fala exatamente de um banquete, de uma festa, pessoal. Uma festa que aconteceu, é um fato verídico, lá na sociedade grega. Ágaton, ele é um artista, né, do teatro
grego, da tragédia grega, e teve um concurso na Grécia em que ele venceu o concurso. Ele se destacou nesse concurso. E Ágaton então resolve fazer uma festa para comemorar, né, a sua grande vitória, a seu grande sucesso na tragédia grega. Aí ele convida a nata da sociedade grega. Convida lá os grandes filósofos, vai estar Platão, vai estar Sócrates, vai ter lá vários filósofos, artistas, poetas. Só que coisa interessante, começa a coisa assim, ó, é uma festa só de homens, as mulheres não foram convidadas. E está aquele camarada lá, né, conversando, filósofos, médicos, artistas. E qual é o assunto que predomina nessa festa? O amor. Eles começam a discutir sobre o amor. Mas como é uma festa de homens, o que eles fazem? É a questão do logos, do conceito. Porque se fosse uma festa de mulheres, eles falam do sentimento delas, da experiência delas. Mas como uma festa de homens, vamos começar a conceituar o amor. E tem vários, então, personagens do livro, né, vários convidados que pedem a palavra para discursar sobre o amor. E é aquele entusiasmo, né? Um fala, daí fala o outro, né? E aí, mas tem dois discursos que são os mais lembrados quando a gente lê os livros, do Aristófanes, que é um poeta, e de Sócrates. Então Aristófanes, daí vamos falar que o amor é paixão, paixão pela beleza, pelo corpo, aquele o amor eros, né? O amor mais carnal. Outros falam do amor filia, do amor entre irmãos, né? Até chegar no ágape, o kairos, que é o amor divino. Mas Aristófanes, ele vai falar o seguinte no discurso dele, que antigamente, quando o homem era na sua origem aqui na Terra, ele era um homem autossuficiente. Ele tinha uma completude. E era uma esfera. O ser humano era uma esfera. Ele tinha um rosto na frente, um rosto atrás, 4 braços e mãos, e 4 pernas e mãos. E eram pessoas muito poderosas. Tão poderosas que um dia resolveram enfrentar Zeus escalando o Olimpo, os céus, né, para enfrentar o mundo dos deuses. O que Zeus fez? Pegou um raiozinho, tchum! Esse mundo não vos pertence. E dividiu os seres humanos pela metade. E ali nós perdemos a nossa completude. Então, Aristófanes vai dizer que os filhos do Sol eram pessoas que tinham genitália masculina dos dois lados. Os filhos da Terra tinham genitália masculina e feminina. E da Lua, 2 femininas. Então, Deus repartiu, as pessoas perderam o seu outro lado. Então, o amor, vai dizer Aristófanes, é a busca da completude. É a busca da pessoa que te completa, a tua cara metade, a tua alma gêmea, né? Então essa imagem que Aristófanes traz é uma mensagem que toca, porque de uma certa maneira é isso que nós buscamos nas relações humanas. Alguém que me preencha e que seja minha cara metade. É o sonho, né, que nós temos de conseguir o príncipe encantado ou a princesa encantada. Mas muitas vezes a gente vai beijar o príncipe e é um sapo, né? E o sapo não se transforma em príncipe, não adianta, né? Ou a princesa é mais uma bruxa, né? Então acontece essas coisas. Mas o que vai dizer então Aristófanes? Que a nossa busca pelo amor é essa busca da completude. Esse é o amor que nós mais conhecemos, que é um amor voltado mais para a minha necessidade, alguém que me atenda, que me compreende. Então não deixe de ser um amor egóico, não é verdade? Porque está centrado na minha necessidade e no meu eu, aquilo que eu quero melhor para mim. E ali então, né,
nós vamos ver então esse amor mais comum nas relações humanas, que não deixa de ser também um amor de apego e de controle, de domínio, né? Ele é meu, ela é minha, né? Se ela não me amar, ela não vai amar ninguém, vou matar ela, né? Então, que amor é esse? Que uma hora ama e na outra hora destrói. Então não é amor pela pessoa, é amor pelo meu ego, pelas minhas necessidades. E daí eu quero o controle, porque eu quero que a pessoa seja só minha, me atenda, me satisfaça, né? E aí vai então vários filósofos falando, vários artistas, médicos falando sobre o amor, e o Sócrates fica só olhando, né? Só olhando ali o pessoal falando, que é entusiasmo, dando palestra, falando sobre o amor. Aí Sócrates pede a palavra e ele dá uma xingada em todo mundo. Ele fala: olha, vocês estão muito entusiasmados, e o entusiasmo tira a pessoa da razão, né? Quando a pessoa fala com muita empolgação, todo mundo falando, vocês não estão entendendo o amor. Ele vai dizer que o amor não é completude, o amor é incompletude. O amor é a busca daquilo que nos faz falta, não aquilo que nos preenche, que nós temos e queremos, mas aquilo que nos faz falta, que nós necessitamos. Por isso que o amor, ele é alfa e ômega. Quando nós não temos, nós queremos o amor, e quando nós desenvolvemos mais, nós desenvolvemos ele. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele começa, a gente se torna virtuoso porque nós queremos amar, e aí nos libertamos da virtude porque nós conseguimos transcender as virtudes por um amor ágape, o amor caritas, o amor divino. Então o Sócrates diz: não, estão tudo errado. O amor é a ausência de alguma coisa que está nos faltando, e tem que buscar isso. E aí por isso que nós buscamos o amor numa cidade, porque é uma necessidade de evolução, de crescimento, vai dizer, né? E ele começa então a discorrer sobre a importância desse amor. E o amor então começa a aparecer aqui como algo que está não centrado mais no nosso ego. Quando chegamos nesse amor ágape, o amor cária, quando nós transcendemos o nosso ego, o amor ele é feito pelo amor. Se ama simplesmente por amar. Então, quando o amor é eros, esse amor apego, esse amor paixão, né, mais carnal, o amor filia já evolui um pouquinho, que é o amor entre irmãos, que é o amor da alegria. Quando o irmão traz uma notícia, né, que bacana, conseguiu um emprego, né, passou no vestibular, os irmãos se dão bem, os irmãos verdadeiros, né, a fraternidade, o fraterno, esse amor que se regozija com a alegria do outro, que compartilha da sua alegria. Esse amor filia, ele é o amor mais elevado que o amor de um casal, porque o amor de um casal não tem disputa, né? Disputa a força, ou tem inveja, tem ciúmes. Ela conseguiu, não consegui, né? Aquela coisa. Não, o amor filial não tem nada disso. É o amor que se torna alegre pelo outro, pela alegria do outro. E o amor caritas? O amor caritas, ele é mais profundo ainda, aquele amor que não quer nenhum reconhecimento. O amor eros, o amor completude, né? Eu faço alguma coisa, eu quero alguma coisa em troca. Vou te dar tal coisa, mas eu espero um agradecimento. Eu espero que quando eu estiver precisando, a pessoa me dá alguma coisa também. É amor buscando alguma troca, algum reconhecimento, algum benefício. Mas o amor caritas, o amor divino, o fato de sentir esse amor na tua alma, te basta. A alegria que o amor ágape, o amor caritas produz, ele te abastece. Então eu amo porque eu amo, e essa alegria de amar me basta. Não interessa se o outro vai reconhecer, se o outro vai me dar alguma coisa, não me interessa. A alegria de eu poder sentir isso
e dar algo a alguém já me completa tudo. Porque é um amor que transcende, que se expande de dentro para fora. E isso vai dando para nós uma condição maior de lidar com as situações da vida. Essa questão de resiliência, né, que nós muitas vezes buscamos através da fé, da coragem, o amor nos dá. A pessoa que ama tem maior capacidade de suportar as adversidades, de perseverar, porque ela consegue ter mais flexibilidade da pessoa que não ama. A pessoa que é orgulhosa, ela já fica mal de manhã na hora do café, se não tem alguém para servir o seu café. Porque a pessoa que é egoísta, orgulhosa, ela espera que os outros venham em direção a ele. A pessoa que ama, ela é mais flexível, ela consegue sair, vai avançar, dar a volta por cima, ela vai em direção ao outro, é diferente. Então a gente vai dizer que o amor também é uma forma de entendimento, é uma forma de compreensão, é um tipo de razão. E aí vamos concordar com os poetas, que o amor tem razões que a própria razão desconhece, não é verdade? Por que é um tipo de entendimento? Porque é uma percepção da realidade. Eu percebo a realidade também através do amor. E é uma percepção, um entendimento muito mais profundo que a razão. Porque eu consigo me colocar no lugar do outro. É aquilo que nós falamos quando falamos em misericórdia, né? Miséria, córdia, coração. Eu sentir a dor do outro dentro de mim. Eu consigo dimensionar o que a outra pessoa está sentindo. Isso não é para qualquer um, pessoal. Você tem que ter uma capacidade muito grande de entendimento. Então, por isso que a dor também é uma forma de nos deixar mais sensíveis, né? A dor pode tanto embrutecer uma pessoa, mas também pode nos ajudar a nos tornar mais sensíveis e amorosos. Eu me recordo, né, quando eu fui pai pela primeira vez, a minha filha, a Júlia, e ela teve uma febre de origem obscura. Eu não sabia qual era a causa da febre. Aí acaba o médico, né, até pai, ali já era, né? E aí o desespero, porque eu, como médico, não consegui identificar, levei ela para o hospital, fizemos exames, né, e aí, né, fomos identificados uma virose, mas tomar um remédio altíssimo para a febre não baixava. Até a gente descobriu o que era, né? Gerou uma sensação de angústia. E eu tinha aquela relação com os pais que vinham no meu consultório, quer dizer, dos filhos, quando eu não era pai ainda, como uma coisa muito comum, né? A febre é coisa tão comum, né? Então os pais levavam, aqueles pais desesperados, a gente não dava muita bola, né? Mas isso é tão comum, pai. Mas depois que eu passei pela experiência de pai, aí todo pai que estava com um filho com febre já olhava com mais carinho, com mais cuidado, porque eu pude dimensionar, né, dentro da minha alma o sofrimento que é ter um filho com febre e não saber o que está acontecendo, né? Então a dor nos permite nós nos colocarmos no lugar do outro, entender um pouquinho melhor a situação do outro e poder também ter essa percepção mais ampla da situação. Por exemplo, né, se acontece um acidente ali na esquina, né, alguém bate no meu carro, a pessoa entrou na palma da mão. Se eu quiser processar essa pessoa, vocês vão concordar comigo que eu tenho um direito, não tenho direito? Afinal de contas, a pessoa, né, ultrapassou os sinais, sinais de trânsito, né, e me bateu, tendo um prejuízo para mim. É justo que eu solicite a essa pessoa que ela me ressarcisse. Mas eu fico sabendo que ela estava frita, estava indo para o hospital, estava com a esposa doente, filho doente, e aí no desespero, ela não viu e atingiu meu carro. Mas mesmo sabendo dessa história, eu posso dizer, não, mas mesmo assim, tu é culpado, eu não quero cobrar de ti os danos materiais. Mas eu posso dizer, puxa, que situação difícil. Olha, vamos fazer o seguinte, está tudo certo, né?
tu sei que é um momento difícil, vai lá atender tua filha, também está certo. É uma forma de compreensão, vocês estão entendendo? O amor nos dá essa capacidade de ampliar a nossa visão da realidade e perceber uma situação que talvez algumas pessoas não conseguiam perceber. O amor, ele nos tira daquele estágio só racional, mais lógico, com uma razão mais elaborada que envolve também o sentido. E esse sentido me permite perceber o outro, de entender melhor o outro. Então eu passo a agir dentro de uma razão, de uma consciência, de uma compreensão muito maior. E nesse ponto, então, quando nós falamos de amor, nós vamos nos voltar para aquele que é, né, o paradigma do amor, que é Jesus. Jesus, toda a sua prática, né, a sua praxis filosófica, ética, é baseada no amor. No amor que acolhe, no amor que cura, no amor que ajuda, no amor que perdoa. E ele traz então o amor como a solução para todos os nossos problemas. A ética de Jesus está baseada: faça ao outro aquilo que tu queres que te faça. Ama ao teu próximo como tu ama a ti mesmo. Então o amor, ele é a base da orientação. Lembra daquela estatística de 70%, que estamos mais no Instituto da Razão? Ainda é difícil para nós entender essa lógica de Jesus. Ainda é difícil entender a pessoa abrir mão de algo que lhe é importante para ceder em direção ao outro. Mas esse caminho é o único caminho para a nossa salvação, pessoal. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, de muita turbulência, de muitas disputas. As pessoas estão muito emocionalmente doentes, e isso se expressa na sociedade, uma sociedade hedonista, né, que vive só pelo prazer. Há um egoísmo avassalador na sociedade, o que os filósofos vão chamar de modernidade líquida, né, o pós-modernidade. Esse estágio da humanidade surgiu após a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A bomba de Hiroshima, ela demarca assim, de maneira simbólica o surgimento da pós-modernidade, que naquela época, né, que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra e as mulheres que estavam dentro do lar foram chamadas para as indústrias bélicas, para construir máquinas. Aí houve uma evolução tecnológica muito grande, industrial, com a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, veio a televisão, veio a geladeira, veio o conforto. Com a televisão veio a mídia, que nos vende então uma imagem. E a imagem, ela mais seduz mais do que a realidade, né? O que os sociólogos, historiadores vão chamar de hiperreal. Se criou o hiperreal, que é uma realidade baseada na nossa idealização, nas nossas fantasias. A gente vê isso muito na sociedade atual, né? Pessoas que jogam como se fosse uma realidade, usam aqueles óculos, né? Parece que tu está vivendo a realidade. E a mídia, ela sabe que, entende que a nossa, dentro da nossa filogenética, cada espécie desenvolve alguma coisa mais refinada. Alguns é ouvido, os animais têm ouvido, outros são olfato. Sabe que o cachorro tem um olfato muito superior a nós. E nós, seres humanos, que nós desenvolvemos mais foi a visão. Então a imagem nos pega. A gente é pego pela imagem. E a televisão sabe disso. Então o que ela faz? Ela te põe lá uma imagem sedutora, uma imagem bonita, uma pessoa numa ilha paradisíaca, com um iate maravilhoso, fumando. A associação, né? A livre associação, cigarro, sucesso, ilha pessoa, né, de sucesso,
de bem-estar. Eu não tenho a ilha, não tenho o iate bar. E a mídia sabe explorar isso. Tanto que hoje em dia a propaganda de cigarro foi proibida, porque as crianças não têm capacidade de fazer essa análise racional, né? E porque realmente é uma situação que seduz, a imagem seduz. Só que nós extrapolamos isso. Aí o Big Brother, né? As imagens na televisão, a revista Caras, o selfie que a gente faz, mostrar as pessoas, a gente está feliz, mas a gente não está feliz, né? Então a gente começou a ver em função de imagem. Só que a imagem, ela tem um grande problema, pessoal. No tempo mesmo que ela nos seduz e nos atrai, ela nos frustra. Porque eu crio uma imagem, eu crio uma realidade fantasiosa, né? Eu olho lá na televisão, me identifico com aquelas pessoas, quero ter aquelas vidas. Aquele minuto de famoso, que a pessoa está dando uma entrevista, a pessoa fica lá, vai lá atrás e dá um tchauzinho, porque ela quer ser famosa em 1 minuto. Youtuber, né? Ou pessoa que põe uma música, enfim, que bate, né? Recorda, então aquele sucesso imediato que as pessoas querem. Só que quando a gente vai para a realidade não é essa fantasia que a televisão nos mostra. Então, ao mesmo tempo que a imagem ela nos seduz, ela nos frustra. Estão entendendo? E aí gera as necessidades, melhor telefone, celular, melhor computador, melhor tênis, melhor roupa, e somos seduzidos pela imagem. E aí entra então esse materialismo utilitarista, que é viver pela matéria, consumismo. E aí entra a superficialidade, que os filósofos vão chamar, que a gente vive a vida do superficial, né? Por isso que o Bauman, que é um grande filósofo, historiador e sociólogo polonês, já desencarnado, ele vai chamar de sociedade líquida, porque tudo está derretido, nada tem consistência, nada tem base. Então hoje eu fiquei, amanhã não fiquei, as coisas não têm profundidade. Os adolescentes fazem, vamos fazer uma competição de quem beija mais na festa, sem comprometimento, sem envolvimento com valores. E essa sociedade nós vivemos, só que nós estamos dentro da sociedade e não nos apercebemos que estamos doentes. Mas é uma sociedade doente. Então, alguns filósofos vão dizer o seguinte, né, falando sobre a pós-modernidade, que hoje tem muito conhecimento, muita informação, mas pouca reflexão. Nós temos informações de tudo que é lado, né? Pela televisão, pelo celular, informações que nos chegam, mas a gente não pensa, a gente não reflete sobre essas informações. Aquilo que nos atende ao meu pensamento, eu pego como verdade. E dessas discussões de polaridade, Grêmio, Inter, né, esquerda, direita, e essas brigas de família, e tudo está muito apaixonado, muito polarizado, muita disputa, pessoal, torcida se matando, uma torcida esperando a outra para brigar, famílias sendo destruídas por questões políticas. Nós estamos doentes, muito doentes. Só que é um doente que não se apercebe que está doente, isso que é o pior. Porque o doente que sabe que está doente, ele vai lá e pede ajuda, olha, doutor, precisa de um remédio para o doente. Mas quando o doente nega a sua doença, como é que tu vai ajudar uma pessoa que nega que está doente? É que nem aquela pessoa que é alcoolista, a gente chama de ego-citônico, distônico, né? O paciente que tem seus sintomas emocionais, que sabe que não sabe, e muitas vezes o alcoolista ele não aceita que ele é doente. Então a gente chega no consultório médico, a gente pergunta, como a pessoa está bebendo? Eu bebo porque a mulher pega no meu pé, muito chato, não aguento mais. Eu bebo porque o meu patrão lá me incomoda, né? E quando na verdade a mulher já não suporta mais a pessoa, chega bebendo em casa, já não cumpre seus deveres, né? Não cumpre seus deveres profissionais. Mas eu não sou o culpado. O culpado é eles. Então a gente chama de quê? A gente chama de mecanismos de defesa do ego. Que são defesas que a pessoa cria, né, para negar uma realidade. Então, qual é os sintomas de mecanismo de defesa do ego? Negação, ele nega a doença. Racionalização, ele justifica, ele racionaliza, ele justifica, justificação. E projeção. A culpa não é minha, é dos outros. A sociedade que estamos vivendo hoje em dia, ela é assim.
ela está numa doença, uma doença ética, moral, uma doença espiritual, e não se percebe. E isso é muito grave, pessoal, porque isso pode levar nós à destruição do nosso planeta. As coisas desmedidas, a coisa alimentada pelo egoísmo, pelas diferenças, pela falta de amor. Então, num momento muito crítico, muito perigoso. Então, nós precisamos mais do que nunca resgatar a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor. Esse amor que nos afasta desse egoísmo. O egoísmo é a doença maior da sociedade. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade: qual a mãe de todos os vícios? Qual é o vício mais danoso? E a espiritualidade vai dizer: o egoísmo. E ele vai girar todo o resto. E aí Kardec vai fazer uma análise muito bonita no Livro dos Espíritos sobre egoísmo. Vale a pena que vocês leiam lá no Livro dos Espíritos. Porque a sociedade hoje, ela está doente em função desse egoísmo. E aí veio aquela informação, porque eu penso assim, tu pensa assado, mas ninguém reflete sobre o pensamento do outro. Ninguém para refletir. E eu fico naquela posição teimando como se a minha verdade, parte do meu entendimento, mas eu não consigo entender a verdade do outro. Eu não consigo enxergar o outro. Essa é a nossa dificuldade. Eu não enxergo a pessoa. Por vezes eu não enxergo os filhos que estão dentro de casa. Eu não tenho tempo para eles. O que a gente pega de crianças depressivas no consultório médico, porque não recebe atenção, não recebe afeto, os pais não têm tempo. Muitas vezes eles estão num estágio avançado de problemas emocionais, mas os pais não percebem, porque eles não enxergam o filho. Não é enxergar materialmente, enxergar a alma daquela criança. Então nós estamos numa sociedade muito doente pela falta desse amor, por esse excesso de egoísmo. Então nós temos que urgentemente resgatar a figura de Jesus e a sua orientação do amar uns aos outros. Nós temos que superar esse egoísmo e criarmos aqui uma relação de família, a família universal. Nós somos uma família. Nós só vamos resolver os problemas coletivos de uma maneira coletiva. Nós tivemos uma pandemia por Covid ali que foi um fiasco na nossa sociedade. Porque a gente não sabia se entender, dialogar, virou uma briga. Isso mostrou muito bem a sociedade doente. Porque coisas coletivas, problema coletivo, todo mundo tinha que se unir. Vamos buscar uma solução junto, vamos sentar na mesa, vamos ver o que tem de soluções. Não. Foi uma situação de desespero, de briga, com cada um pensando em si, mostrando a nossa dificuldade de nos convivermos como família. E nós estamos entrando num processo cada vez mais grave de colapso da sociedade. Nós temos uma guerra aí, que é uma guerra já mundial, pessoal. Pode ser que seja só no território ucraniano, mas envolve todos os países. E essa guerra, ela pode ampliar para outros territórios. Estão percebendo o nível de patologia que nós estamos entrando e as pessoas não estão despertando? Então nós precisamos urgentemente desenvolver esse olhar cuidadoso em relação ao outro. Quem é o outro? Que história de vida ele é? Quem é essa pessoa que está no meu lado? Nós somos uma família. E o que preocupa ele me preocupa também. E quando eu falo de uma família, não estou falando de um ambiente material gostoso. Não é uma televisão, ar-condicionado, riqueza. É o afeto. É o afeto que dá o lado bom de um lar. Eu me lembro do lar da minha avó, né? Que era um lar humilde, singelo, mas que tinha muito afeto, muito amor. Uma pessoa que ficou viúva com 9 filhos, passou fome, uma casinha de madeira, e tinha afetividade, tinha diálogo, tinha o acolhimento. Esse tipo de família universal que nós temos que resgatar hoje em dia, de uma família que um olha no olho do outro,
sabe quem é seu vizinho, para alguns minutos para falar com o outro, a não ser aqui em Torres, né? Que aqui o pessoal é diferenciado, né, Grandes? É outro nível, o pessoal está numa espiritualidade muito maior. Mas nós aí em Porto Alegre, a gente está assim, correndo, ansioso. Aí encontra a pessoa, aí, tudo bom? Me liga, tá? Vamos se encontrar. E eu não parei para falar um pouco de alguns minutinhos. Jogar a conversa fora, como se diz, né? E eu que sou colono, vim lá do interior, com as missões, eu me lembro que lá a gente botava a cadeira na calçada, sentava no muro, as pessoas iam passando e nós íamos conversando, trocando ideias, e era tão gostoso. A gente não tem tempo para os outros. Então a gente gerou o que chama de a era da ansiedade e da depressão. Essa falta de substância afetiva, essa falta, né, de profundidade que o Bauman fala, as coisas do ficar, não fiquei, as coisas sem ter profundidade, gerou um vazio existencial. Você escorre o dia todo, fez um monte de coisa, chorou, mas por dentro está vazio, porque não sentiu, não fez a coisa. Sabe aquela pessoa que come rápido, não sente o sabor da comida? Engole, a gente acelera muito a vida e não vê o sol, não vê a flor no jardim, não tem tempo para sentir as coisas. Tudo vai para a mente, preocupação, a mente acelera, ficamos ansiosos, acelerados, sem condições de ter essa coisa de profundidade, de fazer as coisas com calma, saboreando, sentindo. Então, nós estamos num momento crítico que nós somos convidados, pessoal, a dar a nossa parcela de colaboração. Sermos mais humanos, desenvolver a nossa humanidade, desenvolvermos o nosso afeto, nosso amor, sermos mais cuidadosos, não colocar os valores materiais acima dos valores espirituais, lembrarmos de Jesus, o médico divino, que nos deu essa receita, né, maravilhosa do amor. E aí eu me lembro de uma historinha para encerrar aqui a nossa conversa com vocês, uma história bem interessante, de dois viajantes que iam partir de uma cidade em direção a outra localidade. Nevava muito frio, e uma tempestade começou a surgir durante a caminhada deles. E eles fazendo bastante esforço, né, para vencer essa tempestade, e no meio do caminho encontram um berço com uma criança. Estava ali bem protegida, mas provavelmente não por muito tempo. E certamente, embora toda a proteção que a pessoa colocou naquela criança, ela não ia suportar muito tempo aquele frio extremo, aquela tempestade. Aí surgiu um dilema ético, né? O que nós fazemos aqui com essa criança? Levamos conosco ou deixamos aqui? E aí começou uma discussão dos dois viajantes. Não vou levar, fugir. Já está difícil nós dois caminharmos e sobrevivermos, de pegar esse peso, essa criança para nós. A gente não vai. Aí ninguém sobrevive. Melhor que um sobreviva do que todos morram. E o outro, não, mas a gente não pode deixar essa criança aqui, temos que levar com a gente. Então tá, se quiser levar, tu leva, eu vou adiante. Aí o viajante seguiu, o outro pegou a criança, aconchegou ao peito e saiu caminhando. Com muita dificuldade, mas com muito esforço, chegou até a localidade desejada. E a primeira coisa que ele quis fazer é encontrar o amigo, que ele devia ter chegado antes. Aí buscou informação e, para surpresa dele, ele ficou sabendo que o amigo havia morrido de frio no caminho. E aí ele percebeu que o calor da criança foi o que salvou ele. Então, o amor, pessoal, tem esse poder de nos salvar. A nós e ao outro. Jesus e o seu amor é a única solução que nós temos para a nossa humanidade. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Que assim seja.